Imagine, o apito final soa, a multidão vai à loucura. O gerente está comemorando com os punhos erguidos, troféu em mãos, vivendo o sonho, certo? Mas para alguns esse sonho se transforma em um pesadelo apenas alguns dias depois. Pode parecer loucura, mas aconteceu com grandes nomes do futebol. Hoje, nem mesmo um troféu garante segurança no emprego. A velha vibe de vencer a qualquer custo está sumindo rapidamente. Agora tudo é sobre visão de longo prazo, estilo, sustentabilidade, consistência. E isso nos leva a 8 gerentes que descobriram da maneira mais difícil. Mesmo entregando os troféus, eles foram demitidos. Começando com a última adição a essa lista, Ange Postecoglou. Após um período vitorioso no Celtic, onde venceu a Scottish Premier League em 2022 a 23, Ange Postecoglou se transferiu para o Tottenham na temporada 2023 a 24. As coisas começaram fortes. Ele trouxe energia renovada e, apesar de contratempos, os Spurs terminaram em quinto, garantindo vaga na Liga Europa. Mas então veio a temporada de 2024 a 25 e uau, as coisas deram uma queda brusca. O Tottenham atingiu o fundo do poço, terminando a temporada com apenas 38 pontos, o pior de sempre na história da Premier League, ainda menor que os 44 que conseguiram em 1997 a 98. Fevereiro foi um pesadelo. Em apenas 4 dias, eles foram eliminados de ambas as Copas Nacionais, sendo goleados por 4-0 pelo Liverpool na semifinal da Copa Carabao e perdendo por 2-1 para o Aston Villa na Copa da Football Association. Em março, a situação piorou após uma dura derrota para o Chelsea, aumentando as tensões entre os fãs e Postecoglou a níveis críticos. Mas então veio a redenção. Os Spurs conseguiram uma grande vitória na final da Liga Europa, superando o Manchester United por 1-0 e finalmente quebrando um jejum de 17 anos sem troféus. Ange entregou o troféu no segundo ano, assim como prometeu, mas mesmo isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo. Agora todos estão atentos para quem será o próximo, e não se engane, quem assumir estará entrando diretamente em uma panela de pressão. Basta perguntar para Laurent Blanc. Quando Laurent Blanc assumiu o lugar de Carlo Ancelotti no Paris Saint-Germain em 2013, ele entrou diretamente na panela de pressão, mas ao contrário de muitos ele prosperou. Logo após a aquisição pelo Qatar, o clube tinha dinheiro, ambição e expectativas altíssimas. Blanc não piscou. Em sua primeira temporada, ele conquistou 3 troféus nacionais, incluindo o grande, o título da Ligue 1, e não foi um caso isolado. Ele manteve a máquina funcionando perfeitamente, conquistando o título da Liga nas 2 temporadas seguintes. O Paris Saint-Germain estava absolutamente atropelando a competição na França. E Laurent Blanc era o cérebro por trás de tudo, puxando as cordas, dando as ordens e acumulando troféus. Mas eis a reviravolta. Invencíveis em casa, na Europa, a história era completamente diferente. A Liga dos Campeões permaneceu como esse frustrante enigma não resolvido. Então, em 2016, mesmo após conquistar a tríplice coroa nacional, os chefes do Paris Saint-Germain já tinham visto o bastante. A paciência acabou e eles desistiram. Loucura, não é? E o mais incrível? Em alguns casos, até mesmo ganhar a Liga dos Campeões ainda não é suficiente. Em 1997, o Real Madrid fez uma jogada ousada ao trazer Jupp Heynckes. Agora, Heynckes não foi apenas uma escolha aleatória. Ele se destacou no Tenerife, na Espanha, e muitos o consideravam a escolha ideal para elevar o nível do Los Blancos. E a princípio parecia que ele poderia ser o cara. Heynckes levou o Real Madrid a algo que os fãs sonhavam há mais de 3 décadas, um título da Liga dos Campeões. Essa vitória foi monumental. Foi a primeira coroa europeia deles desde 1966, e eles conseguiram ao vencer a Juventus por 1-0 na final. Para outros treinadores, isso garantiria um status lendário, mas eis a reviravolta. Apesar do sucesso na Europa, Heynckes falhou em seu lar. Madrid terminou em quarto na La Liga e também não conseguiu levantar com a Copa del Rey. E assim, a glória da Liga dos Campeões não foi suficiente. Após apenas 1 ano no comando, ele foi mostrado à porta. Avançando 2 anos para a temporada de 1999-2000 e entra Vicente Del Bosque, uma lenda do Real Madrid de seus dias de jogador, agora oficialmente assumindo as rédeas como o gerente permanente do clube. Mas essa não era sua primeira vez no cargo principal. Ele já havia atuado como zelador algumas vezes nos anos 90. Dessa vez, porém, ele estava nisso de verdade, e ele não apenas assumiu, ele acendeu a faísca que iria incendiar uma das eras mais bem-sucedidas na história do Real Madrid. Sob sua mão calma e firme, o Real Madrid se tornou uma potência. Ele os levou à glória da Liga dos Campeões em 2000 e novamente em 2002. Teve títulos da La Liga em 2001 e 2003, além de um punhado de outros troféus,
e de repente Madrid voltou a ser a equipe que todos temiam. O que foi ainda mais impressionante foi como ele gerenciou sem esforço um vestiário cheio de egos de superestrelas. A pressão, ele fez parecer apenas mais um dia no escritório. Mas então veio a surpresa. Logo após vencer a Liga em 2003, literalmente no dia seguinte e apenas uma semana após a chegada de David Beckham, o clube soltou uma bomba. Eles decidiram não renovar o contrato dele, todos ficaram atônitos. Após deixá-lo partir, as coisas começaram a acontecer. O Real Madrid entrou em espiral, lutando para ganhar algo importante novamente até 2007 com a chegada de Fabio Capello. Capello havia sido demitido pelo Real Madrid em 1997, logo após ganhar a Liga com eles. Demitido? Passados 10 anos do título, você pode imaginar o que ocorreu? Ele está de volta em 2006-07 para uma segunda passagem com os gigantes espanhóis. Por quê? Simples. Quando o Real Madrid chama, até mesmo Capello não consegue dizer não. Agora, o clube estava faminto por troféus, e você pensaria que trazer um vencedor comprovado como Capello seria a solução perfeita. Mas logo de cara, tudo desandou. Suas táticas ultradefensivas simplesmente não agradaram os fãs que anseiam por estilo e espetáculo. E Capello, ele não cederia 1 centímetro. Ainda assim, fez o que sempre faz. Venceu. O Real Madrid conquistou o título da La Liga naquela temporada, quebrando seu jejum de troféus, mas isso teve um custo. Capello entrou em conflito com grandes nomes como David Beckham, Ronaldo e Antônio Cassano, causando caos nos bastidores. O futebol pode ter trazido resultados, mas não trouxe alegria. E assim como na primeira vez, o título não pôde salvá-lo. Os fãs e a diretoria se voltaram contra Capello após mais uma eliminação precoce na Liga dos Campeões, resultando em sua demissão. Ser demitido 2 vezes logo após perder um troféu é duro, mas sabe o que dói ainda mais? Saber que você está sendo demitido mesmo após ganhar um. E foi exatamente isso que aconteceu com o Louis van Gaal. Quando as pessoas relembrarem o tempo de Van Gaal no Manchester United, provavelmente vão rir daquelas coletivas de imprensa malucas. Ele definitivamente era uma personalidade. E sim, ele terminou sua passagem com um pouco de prata, levantando a Football Association Cup em 2016, pouco antes de José Mourinho entrar. Mas sejamos realistas, aquele troféu era mais como um curativo brilhante sobre problemas profundamente enraizados, difíceis de ignorar. A primeira temporada não foi terrível, mas as rachaduras já apareciam. O futebol era todo sobre posse, claro, mas faltava mordida. O United era lento, previsível e entediava os fãs até a morte. A faísca ofensiva pela qual era conhecido não tinha nem sinal. E quando aquela sequência brutal ocorreu entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, 6 jogos sem uma única vitória, parecia que as rodas estavam saindo do eixo. O United parecia apático, confuso e totalmente fora de sincronia. Van Gaal estava por um fio e a tensão aumentava. A partir dali, ficou claro. O triunfo na Football Association Cup, mesmo sendo gratificante e emocionante, não bastaria. Assim como uma vitória na Football Association Cup não pôde salvar Antônio Conte no Chelsea. Veja, na temporada de 2016-17, Antônio Conte irrompeu na cena da Premier League como um homem em uma missão. Com suas táticas apaixonadas à beira do campo e uma surpreendente mudança para a formação 3-4-3, ele transformou o Chelsea em uma máquina de vitórias eficiente. Eles avançaram para o título e Conte parecia um gênio. Implacável, pragmático e incansável. Mas a magia não durou. Na temporada seguinte, as coisas começaram a desmoronar. O estilo rígido de jogo antes revolucionário começou a parecer previsível e frustrante. A faísca se foi, e a alegria também. O Chelsea tropeçou até chegar ao 5º lugar na temporada de 2017-18, e a pressão estava aumentando. Ainda assim, Conte conseguiu realizar um último hurra, uma vitória na Football Association Cup sobre o Manchester United. Foi uma vitória difícil, um lembrete de suas capacidades, mas no final não foi suficiente para salvar seu emprego. O Chelsea mostrou-lhe a porta e Maurizio Sarri entrou para assumir as rédeas. Falando de Maurizio Sarri, quando ele está na zona, não há como negar que o homem é um gênio. Mas com Sarri, o caos nunca está muito longe. É como se o drama se apegasse a ele, aquela nuvem sempre presente de fumaça de cigarro. Ele provavelmente fumou um maço inteiro de Marlboro Reds, antes mesmo do intervalo da partida. Quando ele foi contratado pela Juventus em 2019, logo após deixar o Chelsea, parecia mais uma pausa tática do que o início de uma nova era ousada. Ele assumiu um papel muito importante. Max Allegri concluíra uma corrida dominante, então as expectativas estavam elevadas. Sarri trouxe uma filosofia de futebol totalmente diferente, que entrava em conflito com os métodos consolidados da Juve.
O elenco precisou de tempo para se adaptar, enfrentando muitos obstáculos no processo. Ainda assim, mesmo com os momentos difíceis, Sarri conseguiu levar a equipe a outro Scudetto. A Juve conquistou seu 9º título consecutivo na Liga, superando o Inter por pouco, porém as comemorações foram breves. Em agosto, após a eliminação decepcionante na Liga dos Campeões diante do Lyon, agravada pelos atrasos da pandemia, o tempo de Sarri no clube chegou ao fim. Apesar do contrato de 3 anos, ele foi demitido após uma temporada. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, inscreva-se, comente e ative as notificações para receber nosso conteúdo mais recente. Até o próximo. Tchau!